E aí galera, tudo bom? Hoje estamos de volta para mais um vídeo sobre eletromagnetismo, introdução ao eletromagnetismo. Na verdade, hoje nós vamos fazer alguns exercícios sobre corrente elétrica. 3, 2, 1. Bom, você viu os últimos 3 vídeos e você aprendeu o que é corrente elétrica, você aprendeu o que gera corrente elétrica e você aprendeu sobre potência elétrica. Agora a gente vai ter que praticar um pouquinho, colocar um pouquinho em prática, entender um pouquinho os exercícios e fazer alguns exemplos, ok? Então hoje nós vamos começar com 3 exercícios de exemplo. O primeiro exercício diz assim: atualmente há um número cada vez maior de equipamentos elétricos portáteis e isso tem levado a grandes esforços no desenvolvimento de baterias com maior capacidade de carga, menor volume, menor peso, maior quantidade de ciclos e menor tempo de recarga, entre outras qualidades. Mas se você parar para pensar, é bem o que o pessoal tem procurado quando vai comprar um celular que reclama, a bateria vicia e tudo mais. Embora eu possa falar um pouquinho sobre as baterias de lítio do celular, que elas não viciam, mas a gente pode comentar isso num outro vídeo. Outro exemplo de desenvolvimento, com vistas a recargas rápidas, é o protótipo de uma bateria de íon lítio, com estrutura tridimensional. Considere que uma bateria inicialmente descarregada é carregada com uma corrente média I igual a 3,2 A até atingir sua carga máxima de 0,8 Ah. Determine o tempo gasto para carregar a bateria. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a bateria, ou qualquer tipo de pilha, que a gente analisar uma pilha, seja uma pilha ou seja uma bateriazinha, ela tem o polo positivo, né? Ela tem o polo negativo, e o que acontece é que dentro dessa pilha ou dentro dessa bateria existe algo, né? Que no caso são reagentes químicos que vão reagir, né? Existem reagentes. Certo? Vocês podem depois pensar nas aulas de química, de pilhas em química, para vocês entenderem. Quando você vai usando a pilha, essa reação vai acontecendo, os reagentes vão acabando e vão formando certos produtos. A recarga seria fazer os produtos voltarem a ser esses reagentes aqui. A pergunta seria o que acontece? Na verdade, se a gente pensar lá nas aulas de química, a gente vai ver que esses reagentes vão fornecer elétrons. E isso significa que ele tem uma certa carga elétrica que ele pode fornecer. Essa carga elétrica tem a ver com os elétrons que ele fica armazenado nos reagentes. E ela é medida, como toda carga elétrica, em Coulomb. Só que, se você ler o enunciado, ele disse para nós que a carga elétrica dessa pilha é de 0,8. Aí ele dá uma unidade escrita assim, AH. Esse AH é o que nós vamos chamar de ampere-hora. Isso vai aparecer bastante aqui no nosso estudo, quando a gente trabalha com a parte de eletricidade. Aparece em carga, aparece em potência, a gente pode comentar isso depois em outros exemplos. O que acontece? Se a gente lembrar a definição de corrente, corrente não é o módulo da carga que atravessa uma secção do fio dividido pelo tempo? Trabalhando com essa equação, passando o tempo multiplicando, eu vou chegar que a carga, ou módulo da carga, é igual a corrente vezes o tempo. No sistema internacional, no famoso SI, nós usamos corrente em ampere, então a unidade, a dimensão de corrente é ampere, nós usamos o tempo em segundos e nós usamos a quantidade de carga em Coulomb. Mas nesse caso, que eu vou chamar de sistema usual, ele está usando a corrente em ampere, ele está usando o tempo em hora, e se eu usar corrente em ampere, tempo em hora, a carga não vai dar em Coulomb. Qual vai ser a unidade de carga? No caso, a carga vai ficar numa unidade que nós vamos chamar ampere, corrente vezes tempo, ampere vezes hora. Ou a gente lê ampere hora. Então, nesse caso, ele me deu a carga, só que ele me deu a carga em ampere hora. Então, nós vamos ter que usar corrente em ampere, tempo em hora. Bom, usando esses conceitos, ele quer o tempo que demora para carregar a bateria.
ele deu a carga, 0,8 ampere-hora, ele deu a corrente média, ele disse que a corrente média é de 3,2 ampere, agora é só achar o tempo. Posso substituir ou nessa fórmula ou nessa fórmula. Vou substituir na definição de corrente. Corrente é igual ao módulo da carga sobre o tempo. Acredito que a gente vai lembrá-la com mais facilidade. Corrente 3,2, carga 0,8 sobre o tempo. Repara nas unidades. Corrente em ampere, ok. Carga em ampere-hora, ok. Quer dizer que o tempo vai estar em hora. Posso pôr 1 aqui embaixo desse 3,2. Posso multiplicar em cruz essa equação. Daí vai ficar 3,2 vezes ΔT, né? Igual a 0,8. ΔT vai ser 0,8 dividido por 3,2. Se você fizer essa divisão, dá 0,25 horas. Ou se eu quiser passar isso aqui para minutos, só multiplicar por 60, você vai chegar em 15 minutos. Eu quis trabalhar esse exercício para mostrar para você o cuidado com as unidades. Porque quando a gente trabalha na física, uma das preocupações que você precisa ter são as unidades usadas. Se a gente utiliza sistema internacional, tem que se usar sistema internacional para tudo. Muitos alunos ficam, que unidade que eu vou usar e tudo mais. Olha, ampere-hora. Às vezes, se você nunca tivesse visto isso na sua vida, você ficaria olhando o que é esse AH, o que é esse AH. Lembra dos conceitos, lembra do que ele está falando. A bateria do celular é medida em ampere-hora, na verdade é medida em miliampere-hora, né? mAh, miliampere-hora. Mili é 10 a menos 3. A única diferença é que você vai colocar uma potência de 10 aí, então se ele colocar lá uma bateria de celular, sei lá, 3.300 miliampere-hora, é 3.300 vezes 10 a menos 3 ampere-hora, certo? É a mesma coisa. Então, isso é a carga de uma bateria que também pode ser usada para qualquer outro contexto. Bateria de carro também é medida em ampere-hora. Então você pega uma bateria de um carro de 60 ampere-hora, de 120 ampere-hora e por aí vai. É a carga que acumula na bateria. Beleza? Agora nós vamos para o próximo exercício. O próximo exercício ele vai trabalhar bem com o conceito de corrente elétrica como um movimento ordenado de portadores de carga elétrica e eu quero explorar um pouquinho isso com vocês. Vamos começar aqui? Uma lâmpada fluorescente contém em seu interior um gás que se ioniza após a aplicação de alta tensão entre seus terminais. Após a ionização, uma corrente elétrica é estabelecida e os íons negativos deslocam-se a uma taxa de 1 vezes 10 a 18 íons por segundo para o polo A. Os íons positivos se deslocam com a mesma taxa para o polo B. Sabendo que a carga de cada íon positivo é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, pode-se dizer que a corrente elétrica na lâmpada e o seu sentido convencional serão... Bom, a primeira coisa que você precisa tomar cuidado é aqui, eu estou desenhando aqui para você a lâmpada, né? Eu aumentei um pouquinho o tamanho dela, para a gente imaginar como é que ficaria no interior da lâmpada. O polo A e o polo B, né, as extremidades da lâmpada, tem íons circulando de um lado para o outro. Ou seja, movimento de íons. Íons são portadores de carga elétrica, então nós temos uma corrente elétrica. Por definição, a corrente elétrica ou a intensidade da corrente elétrica é igual ao módulo da carga dividido pelo tempo. Só que nós temos dois portadores de carga indo de um lado para o outro. Um portador de carga, que segundo o exercício é o portador negativo, que se desloca em direção ao polo A. Vou desenhar ele vindo aqui para a esquerda. Então essas bolinhas em vermelho são os portadores de carga negativo e eles estão indo em direção ao polo A. E eles estão indo se movimentando a uma taxa de 1 vezes 10 elevado a 18 íons por segundo. Já essas bolinhas em azul que eu vou representar aqui, elas vão indicar para nós os portadores de carga positivo que vão em direção ao polo B, ou seja, eles vão para a direita. E segundo o próprio enunciado, eles têm exatamente a mesma taxa, 1 vezes 10 a 18 íons por segundo, né? Então, quando eu for calcular essa carga que eu vou calcular aqui,
né, esse módulo da carga, tem que considerar o módulo da carga dos íons positivos mais o módulo da carga dos íons negativos. Tem que considerar as duas cargas. Bom, aqui a gente precisa prestar atenção. Ele me deu que cada íon positivo tem uma carga uma carga unitária. Vou inclusive usar a representação que a gente usou anteriormente na teoria, E, carga elementar, né? De 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Bom, sendo assim, né, isso aqui é para o íon positivo. Só que como a ionização nada mais é do que o íon ser formado a partir da quebra de um átomo, então nós temos um átomo inicialmente que se quebrou num íon positivo e um íon negativo. O que a gente precisa lembrar é que a ionização de um gás é pegar um átomo que é neutro e transformar ele em um íon positivo e um íon negativo, né? Esse íon negativo aqui é o elétron, nada mais é do que o elétron. Ou seja, ionizar um gás é retirar o elétron da molécula, do átomo de gás, né? É isso que acontece. Então, a carga do íon negativo também vai ser a mesma. Cada íon negativo vai ter a mesma carga elementar, só que a única coisa que vai ser diferente, né? Vai ter uma carga de menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Bom, com isso eu vou conseguir achar a carga de íon positivo, que a gente quer achar, e a carga dos íons negativos. É só pegar o número de íons vezes a carga elementar. Aqui é a mesma coisa, o número de íons vezes a carga elementar. No positivo, nós vamos ter 1 vezes 10 a 18 íons por segundo, então estou fazendo esse cálculo para 1 segundo, vezes a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Essa multiplicação fica fácil de fazer, é só multiplicar número com número. 1 vezes 1,6 dá 1,6, e multiplicação de potência somos expoentes. 18 somado com menos 19 vai dar 10 a menos 1. Essa é a carga do íon positivo. Já do íon negativo, a carga vai ficar o número de íons, que é também 1 vezes 10 a 18, 10 a 18, vezes a carga elementar, que é negativa, 1,6 vezes 10 a menos 19. Se você fizer essa conta, vai dar menos 1,6 vezes 10 a menos 1. Ou seja, o mesmo valor da de cima, só que deu negativo. Como para calcular a corrente elétrica a gente usa o módulo da carga, então o módulo da carga total é o módulo da carga positiva mais o módulo da carga negativa. Se eu pegar em módulo, 1,6 vezes 10 a menos 1, o módulo é ele mesmo, menos 1,6 vezes 10 a menos 1, o módulo tira esse sinal, portanto a carga total, o módulo da carga total, vai ser 1,6 vezes 10 a menos 1, somado com 1,6 vezes 10 a menos 1. Quando eu somo números que têm potência de 10, se o expoente for igual, é só somar os valores aqui. Dá 3,2 vezes 10 a menos 1 coulombs. Sabendo disso, agora é só a gente achar a corrente elétrica. Volta aqui. Corrente elétrica é o módulo da carga, que é 3,2 vezes 10 a menos 1, dividido pelo tempo. A gente fez esse cálculo, todo esse cálculo, considerando o intervalo de tempo de 1 segundo. Então, esse tempo que nós estamos utilizando é 1, o que vai dar, então, uma corrente de 3,2 vezes 10 a menos 1 sobre 1, ou 3,2 vezes 10 a menos 1, que eu posso dividir por 1 dele mesmo, ou 0,32 ampere. Essa é a corrente. O que você observou nesse exercício é que eu tenho que considerar os íons positivos e os íons negativos e somar tudo isso para achar a corrente elétrica. Beleza? Esse último exercício que eu quero fazer com vocês é um exercício também bem simples, só que ele tem um pouquinho mais de cuidado na interpretação. Vamos fazer ele? Medidas elétricas indicam que a superfície terrestre tem carga elétrica total negativa de aproximadamente 600 mil coulombs. Em tempestades, raios de cargas positivas, embora raros, podem atingir a superfície terrestre. A corrente elétrica que esses raios podem atingir valores de até 300 mil ampere,
Que fração da carga elétrica total da Terra poderia ser compensada por um raio de 300.000 amperes com uma duração de meio segundo? Então a ideia aqui é o seguinte: a Terra ela pode acumular uma carga total negativa, uma carga total de menos 600.000 coulombs. Ele disse isso para nós, né? A Terra pode acumular essa carga. E ele disse que existem raios de descarga cuja carga é positiva. E ele falou que tem um raio específico que vai ter uma corrente de 300.000 amperes. E o exercício disse que esse raio vai durar um intervalo de tempo de meio segundo. Quer dizer, se esse raio é positivo, é descarga positiva, ele vai anular parte dessa carga aqui negativa, porque vai vir carga positiva para a Terra. A pergunta é exatamente que fração da carga elétrica da Terra pode ser anulada por esse raio. Então, primeiro eu teria que descobrir qual é a carga que esse raio vai emitir, vai transmitir, qual é a descarga que está acontecendo, qual a quantidade de carga, melhor dizendo. Isso é fácil, é só fazer corrente, é igual ao módulo da carga sobre o tempo. A corrente, 300.000, a carga a gente vai querer achar e o tempo é meio segundo. Se eu colocar aqui embaixo do 300.000 1 e multiplicar em cruz, eu vou chegar aqui, módulo da carga é igual a 300.000 vezes meio, dá 150.000 coulombs. Obviamente, ele não foi possível anular toda a carga da Terra, anulou apenas uma parte. A pergunta é que fração? Fração é uma divisão. Então ele quer saber isso aqui corresponde a que parte desse todo. A gente pode pensar assim, isso aqui é o todo, é a parte inteira. Isso aqui é a parte que eu quero descobrir. Posso fazer por regra de 3 ou simplesmente eu posso pegar esses 150.000, né, e dividir pelos 600.000 para descobrir quanto que isso vale do todo. O que daria, se eu posso cortar esses 3 zeros, ou melhor, esses 4 zeros de cima com esses 4 zeros de baixo, ficaria 15 sobre 60. Dá para simplificar em cima e embaixo por 15, o que daria 1 sobre 4. Repare então que essa carga corresponde a 1/4 dessa carga total. Ou se você preferir, você pode falar assim, ó, 600.000 é a carga total, é o 1, né? É a fração inteira. 150.000 vai ser a fração que eu quero saber, qual percentual, qual a fração disso. Se você fizer essa conta, você vai chegar nisso e vai chegar no mesmo resultado. Beleza? Na verdade, a única dificuldade desse exercício era entender a pergunta quando ele fala que fração da carga elétrica poderia ser anulada. Porque ele me dá a carga, ele me dá a corrente, ele me dá o tempo, e aí o aluno que não prestou atenção ficou pensando, o que ele quer calcular? Ele já me deu a carga, ele já me deu a corrente, ele já me deu o tempo. Por isso que eu separei. Ele me falou as informações da Terra e ele me falou as informações do raio, do relâmpago. Tem que tomar cuidado. Esse exercício da FUVEST, a FUVEST ela faz isso. Você precisa analisar com cuidado o que ele está te dizendo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí, curte o vídeo para ajudar a gente. Se inscreve no canal para receber mais vídeos como esse. Nós vamos continuar com mais alguns exercícios semana que vem sobre eletrodinâmica. Então se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos. E não esquece, compartilha com seus amigos. Talvez eles estão precisando de uma ajuda para poder passar no vestibular e esses vídeos podem estar ajudando eles, beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!